Boa tarde. O tema de hoje são sintomas urinários, os mais comuns que vemos na estratégia de saúde da família. Falaremos de cistite, falaremos de incontinência urinária, litíase renal e problemas masculinos relacionados à próstata. Eu sou Marcos Edelweiss, sou médico de família e comunidade, trabalho no Centro de Saúde da Armação, no sul da ilha de Florianópolis. Primeiro sintoma, disúria. Um dos sintomas mais comuns na nossa prática clínica diária. Um sintoma que tem que ser dominado e bem tratado pela equipe de saúde da família. O que eu venho trazer para vocês? Alguma coisa a respeito do diagnóstico de cistite e a respeito do tratamento racional de uma cistite. Lembrando que é comum que o sintoma se apresente com o nome cistite. Esse é um problema que as mulheres já chegam com o diagnóstico feito. Dificilmente uma mulher vai chegar a dizer estou com ardência para urinar. A mulher já chega dizendo estou com cistite. Então, olha só essa informação que eu postei aqui. Uma mulher adulta, não grávida, com disúria, polaciúria e sem corrimento vaginal, tem chance de 96% de estar com infecção urinária. Essa é uma referência do Tratado de Medicina de Família e Comunidade. 96% de chance, isso é muito alto. Dificilmente a gente vai ter uma certeza, uma probabilidade, aliás, tão grande em alguma coisa na saúde. Então, não é necessário exame de urina para manejar a maior parte dos casos de cistite. Trago aqui uma tabelinha que numa pesquisa de doutorado do Gustavo Gusso, que ele avaliou os problemas mais comuns apresentados para médicos de família no município de Florianópolis. Vocês vão ver ali que em 11º está a cistite. Junto com a amidalite, que está logo acima, é a causa mais frequente que leva à indicação de antibióticos. Logo, se nós não tivermos uma racionalidade no tratamento da cistite, podemos levar ao uso irracional de antibióticos e desencadear resistência bacteriana. 1,1% dos problemas de saúde tratados pelo médico de família são cistite. Olha que interessante. Isso é super importante. Diagnóstico diferencial da cistite. Uma pielonefrite. Aí vocês vão ver que normalmente tem febre, uma dor lombar, náuseas, mal-estar geral. Vulvaginite é um diagnóstico diferencial importante. Sempre tem que perguntar se a mulher tem corrimento vaginal. Uretrite, esse é um diagnóstico diferencial mais difícil. Doenças sexualmente transmissíveis em homens, doenças prostáticas. A uretrite é muito frequente que seja primeiro tratada como uma cistite e após a não melhora do quadro, a gente atine para essa possibilidade. Então, lembrando, disúria, polaciúria e sem corrimento vaginal, chance de 96% de infecção urinária. Gente, na Espanha, isso é tratado por telefone. A rigor, não precisa fazer exame físico, nem nada, com uma paciente que chega te dizendo isso. A chance é altíssima. Tá no teu consultório, bota um termômetro, dá uma batidinha nas costas, mas precisar, nem precisa. Parte direto do tratamento. Uma coisa que pode ser feita para auxiliar o diagnóstico naqueles casos que não ficaram muito claros, porque nem sempre tu vai ter a disúria, a polaciúria e a ausência de corrimento vaginal, são as fitas reagentes de urina. Isso não é propaganda de laboratório, essa não é a marca que eu uso, mas foi a melhor foto que encontrei para mostrar para vocês. É um exame extremamente rápido, é barato. A última vez que eu comprei, por R$18, vem um potinho com 100 tiras de reagentes, dá até para tu dividir ao meio a fita e render o dobro. Você vai ter leucócitos, esterease leucocitária, densidade, você vai ter nitritos, dá um certo auxílio no diagnóstico. É o tempo do paciente ir no banheiro, urinar e te trazer em mais 2 minutos. Todo consultório, todo centro de saúde deveria ter essas fitas. Então,
se você faz um exame de fita e você tem esterase leucocitária positiva e nitritos, você tem uma sensibilidade de 82% e uma especificidade de 80% para infecção urinária. Você não vai fazer esse exame se a mulher tem disúria, polaciúria e não tem corrimento vaginal, porque tu já tem uma probabilidade pré-teste de 95%. Você vai usar esse exame para caso que fique em dúvida. E claro, essa fitinha serve para várias outras coisas além de infecção urinária. É muito interessante. Eu sugiro a todo mundo que tem essa fita. E vamos a uma seguinte discussão, se é realmente necessário tratar todos os casos de cistite com antibiótico. Não, não é necessário. Existem evidências de que cistites leves podem ser tratadas com ibuprofeno. O ibuprofeno mostrou a mesma eficácia do que um tratamento de antibiótico. Estamos falando de cistites simples, não complicadas, em pacientes não complicados. Uma opção é o tratamento postergado, em inglês delayed treatment. Você pode negociar com a paciente uma prescrição de antibiótico e ela vai usar se os sintomas persistirem por mais 1 ou 2 dias. Mas não esqueçam de analgesia. Ibuprofeno é um anti-inflamatório bem interessante para se usar em cistite. Com menos dor, vai possibilitar que ela tome mais líquidos e circule água no sistema urinário. Bom, e aí você decidiu usar antibióticos. Que antibiótico usar? No projeto Diretrizes do Ministério da Saúde, eles apontam a fosfomicina como uma excelente opção. É dose única, é risco B, se não me engano, na gravidez. Ela é excretada durante 48 a 72 horas. Uma excelente opção. Outro antibiótico, que é o que nós temos usado aqui em Florianópolis, por ter disponível na rede, é a nitrofurantoína. É o antibiótico talvez mais ecológico para ser usado em quadros de infecção urinária. Não é um antibiótico fácil. Vocês sabem que ele dá para efeitos gástricos muito comuns, náusea, desconforto. Então, vai receitar nitrofurantoína, avisa a paciente para ela não ser surpreendida por náusea e desconforto. Outra coisa que eu faço quando prescrevo nitrofurantoína é receitar junto um chá de gengibre, que combate náuseas e ajuda os efeitos colaterais. Algum livro, talvez vocês leiam, nitrofurantoína de 12 em 12 horas. É uma outra apresentação que não tem no Brasil. A nossa é de 6 em 6 horas. Detalhe: nitrofurantoína não funciona bem em pH alcalino. E não use nitrofurantoína se existe a possibilidade de pielonefrite. Às vezes o caso não é simples. Tem dor nas costas, existe essa possibilidade. Nitrofurantoína e fosfomicina não penetram bem no parênquima renal. Ciprofloxacina, muito usado por aí para infecção urinária, mas eu acho que não deveria ser usado. Se você tem outra opção, guarda cipro para tratar gonorreia. Guarda cipro para tratar doenças de pele, para tratar outros problemas. Norfloxacina, mais específico que a cipro, mas também pode dar uma resistência cruzada com a ciprofloxacina. Sulfa, extremamente usada, por muito tempo, se usava como dose única, mas temos taxas de resistência altíssimas. Não existe nenhum estudo em Santa Catarina sobre resistência a sulfa, trimethoprim, germes urinários ambulatoriais. Mas, baseando em estudos gaúchos e paranaenses, a gente estima uma resistência em torno de 40% a 50%, o que desencoraja completamente o tratamento com sulfa. Piridium, outra opção que eu acho que vocês deveriam evitar. Agora que os farmacêuticos não podem mais receitar antibióticos, a quantidade de prescrições de piridium aumentou um monte. Primeiro que ele tinge a urina, então se você precisar, por alguma complicação, fazer um exame de urina na sequência, a urina vai estar com a cor alterada. Pode ter vários efeitos colaterais. E ela alcaliniza a urina, então não combina bem com a nitrofurantoína. De infecção urinária era isso. Passamos a falar um pouco sobre outro sintoma bem comum urinário,
que é a incontinência urinária, que afeta principalmente pessoas mais idosas. Olha só a prevalência da infecção da incontinência urinária. 17 a 55% das mulheres idosas, metade em algumas pesquisas. E de 12 a 42% das mulheres jovens de meia idade. As mulheres não se queixam disso. Isso tem que ser perguntado. A senhorinha veio para um check-up? Mais importante do que tu ficar pedindo colesterol, TSH, glicose, outros exames de discutível validade, é perguntar para ela coisas que realmente tragam impacto na vida dela. Tipo, perde urina quando tosse? Consegue segurar bem a urina? Traz um impacto profundamente negativo uma senhora tossir, se molhar, cheiro de urina, traz isolamento social, traz vergonha. E é uma coisa que muitas vezes a gente pode tratar de uma maneira bem simples e bem fácil, sem precisar de cirurgia e sem precisar de medicação. Então, você tem uma senhorinha, você identificou que está com incontinência urinária, você tem que avaliar o tipo de incontinência, falaremos disso no próximo slide, se ela tem causas reversíveis, se ela usa medicações, índice de massa corporal, porque emagrecer ajuda na maior parte dos casos, doenças sistêmicas que podem estar relacionados, alterações anatômicas e exame de urina. Se você tem aquela fitinha, legal, você já faz um exame de urina na hora. Então, é uma avaliação complexa, nós não vamos falar de todos os detalhes, mas coisas que podem causar a incontinência urinária para ficar na memória de vocês. Infecção, delírio, atrofia vaginal, climatério, menopausa, medicações, alterações psicológicas, excesso de líquido e fecaloma. O fecaloma ele faz uma pressão na parede da bexiga. Então, você vai classificar o tipo de incontinência urinária. De lavado, mais comum, mais frequente, que todos têm que saber tratar, é a incontinência urinária de esforço. A pessoa levanta um peso, a pessoa tosse, a pessoa dá uma gargalhada, a pessoa ri e ela perde urina. Temos também a incontinência de urgência, que é a incontinência relacionada a um grande desejo miccional. 8 a 9 vezes por dia seria um padrão de classificação ocorrer essa urgência, essa necessidade imperativa de ir ao banheiro, e se a pessoa não chega a tempo, perde um pouco de urina. Mista e por extravasamento. Para citar um exemplo de incontinência por extravasamento, lembra daquele paciente lesado medular, que não consegue urinar, a bexiga começa a encher, que transborda. O problema original era dificuldade de urinar, mas de tanto reter a urina, ela começa a extravasar. Então, medicações. Olha que interessante. Uma medicação que atrapalha a continência urinária. Álcool, café. Tchan-tchan. Sempre se pode fazer uma experiência. Antagonistas do canal de cálcio. Amlodipina. Né? Porque a amlodipina, além de relaxar o detrusor, em alguns casos pode levar a edema de membros inferiores, aumentando a noctúria e causar esses sintomas especificamente à noite. Biperideno, tricíclicos. Você pegou uma senhorinha com esse sintoma, dá uma olhada na tabela, revisa o que ela está tomando para ver se alguma medicação pode estar fazendo isso. Não vamos começar um tratamento que pode ser facilmente revertido tirando a medicação, se puder tirar a medicação. Tratamento. Intervenções de estilo de vida. Reduzir o peso, ajuda. Reduzir o peso é bom para tudo nos obesos, né? Melhora a glicemia, melhora a expectativa de vida, é tudo de bom. Reduzir a ingesta de cafeína e álcool, sem radicalismo com o cafezinho das pessoas. A gente faz experiência, não funcionou, relaxa. Reduzir a ingesta hídrica, mas isso, atenção, só para indivíduos com elevada ingesta hídrica, pois uma urina muito concentrada pode irritar o trato urinário. Isso me aconteceu hoje. Uma menina que não tomava nada de água e estava com incontinência urinária de esforço. Então a primeira coisa que eu recomendei para ela foi: tome água.
Uma intervençãozinha leve, delicada, uma dica muito interessante que pode salvar a sociabilidade de algumas pessoas é orientar que elas se curvem para frente quando elas forem dar aquela gargalhada, quando elas forem tossir, quando elas forem espirrar. Pode ajudar. As incontinências de urgência, o treinamento vesical pode ser feito. Você vai combinar com a pessoa que ela vai alargando o tempo de micção. De 1 hora passa 1h15, 1h20 e aumentando isso. E sempre associar os exercícios de Kegel. Outra coisa que pode ser feito são os exercícios de Kegel. Para todos os tipos de incontinência, mesmo que você tenha alguma outra causa tratável. Os exercícios de Kegel todo mundo conhece, muitas vezes pela sinonímia deles, eles são iguais aos exercícios de pompoarismo, tântricos, exercícios pélvicos, exercícios de musculatura de assoalho pélvico. Toda mulher já topou com alguma explicação desses exercícios em alguma revista esperando o cabeleireiro. A cada 2 ou 3 edições da nova tem uma explicação desses exercícios. Pode ser orientado facilmente e rapidamente, e é uma coisa que de quebra já aumenta o prazer do casal e melhora a autoestima da mulher. Como é que eu indico esses exercícios? Para a mulher identificar o grupo muscular a ser trabalhado, é simples, basta interromper o fluxo urinário. Vai no banheiro, senta, urina, segura a micção, solta a micção, segura a micção, solta a micção. E trabalha isso durante alguns dias para identificar a musculatura. Cuidado para não contrair abdômen ou coxas. Tentar identificar, ter a coordenação e contrair só musculatura. Vamos adiante. Aqui são outras maneiras de como costuma se recomendar esses exercícios de Kegel. Tem gente que recomenda contrair e relaxar rapidamente. Tem gente que... A ideia é trabalhar essa musculatura. Existem várias maneiras de fazer isso. Eu não recomendo particularmente isso, mas é possível. Depois que a mulher já tem uma certa consciência sobre a musculatura pélvica, ela pode fazer esse exercício onde ela levanta a pelve, mantendo uma concentração na área pélvica. E depois relaxa o bumbum no chão, respira, levanta de novo. Pode ser feito também. Períneo íntegro. Esse aqui é um sinal que estão usando agora na internet de uma campanha contra as episiotomias de rotina. Não adianta nada se recomendar exercício físico para uma mulher que tem a musculatura toda cortada. Quer dizer, às vezes adianta. Mas as nossas mulheres não precisavam passar por isso. Lacerações sem necessidade, na grande maior parte dos casos. Um corte na parte íntima completamente sem necessidade. Todos conhecem, ou já ouviram falar na base de dados Cochrane. Esse cidadão Cochrane, nos anos 70, começou a fazer uma base de dados sobre procedimentos baseados em evidência em ginecologia. Ele foi um dos primeiros a levantar a respeito da falta de evidência contra episiotomia de rotina, mais de 30 anos atrás. E o nosso país ainda faz essas desgraças. Bom, vamos seguir para a cólica renal, para a gente relaxar com as interrupções. Temos aqui um poema. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca esqueci desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. 10 a 15 pessoas vão ter litíase renal em algum momento das suas vidas. Os sintomas são clássicos, os sintomas da litíase clássica, aliás, uma dor em cólica, que começa em cólica no flanco, intensa, insuportável, que não alivia com nada. Não adianta deitar para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. A dor é insuportável. Ela pode dar uma irradiação para quadrante inferior, do mesmo lado do abdômen. Em homens pode doer no testículo, em mulheres nos lábios vaginais e pode doer na parte medial da coxa. Hematúria é um sinal que ajuda muito no diagnóstico da cólica. Presente em 95% dos casos no primeiro dia da crise. Olha a fitinha de novo aí como pode ajudar a gente. Uma hematúria microscópica ajuda no diagnóstico, ajuda você a ver que talvez não seja uma apendicite ou uma torção de ovário. A hematúria já depois do primeiro dia não é tão frequente. A ausência de hematúria não descarta completamente pedra. A presença
Ajuda muito. Bom, um dado aí para pensar, 80% dos cálculos são de oxalato de cálcio. Diagnóstico diferencial da litíase pode ser difícil. Se a pessoa já está no segunda ou terceira crise, já tem experiência, ela vai te dizer, não, doutor, essa dorzinha aqui de baixo é da pedrinha passando no ureter, essa dor mais forte é do rim, mas assim, na primeira vez que a pessoa tem essa dor, você tem que afastar a apendicite, você tem que afastar a ruptura de cisto ovariano, gravidez ectópica. E pode acontecer você pegar uma mulher menstruada, sangrando, não adianta fazer exame de urina para ver se tem sangue na mulher menstruada. Vai sempre aparecer sangue. Pode ser zoster, isquemia mesentérica, pode ser adicção a narcóticos, ela pode estar fingindo a dor para ganhar uma ampolinha de algum narcótico. Obstrução intestinal, aí vai da arte médica, né? Manejo. Esse é um típico caso que você primeiro faz analgesia, você primeiro atira e depois você pergunta. O paciente chega com intensa dor, você acha que é litíase renal, manda o paciente para fazer a medicação, depois que ele vê um pouco a dor, aí você para e conversa com mais calma. O que pode usar? Dipirona injetável, anti-inflamatório, diclofenaco injetável, tenoxicam, o que tu tiver. Opioide, tem algumas referências de que anti-inflamatórios, que opioides não são melhores que anti-inflamatórios, mas use o que você quiser. Existem algumas referências, isso é relativamente novo, que antiespasmódicos com escopolamina, ou buscopan, não mostram eficácia. Depois que passar a dor, qual é que vai ser a tua preocupação? Conversar um pouco mais para ver se é realmente uma pedra e você vai querer saber o tamanho da pedra. Se a pedra for muito grande, você vai mandar para um urologista para pensar numa litotripsia, numa cirurgia. Se a pedra for pequena, você vai manejar com analgesia e terapia expectante, observar. Olha só que novidade que tem agora. Ó. Isso aqui eu aprendi esse ano, isso aqui é novo. Nifedipina, aquele antihipertensivo que nós usava antigamente. Alfa-bloqueador, doxazosina, gente, remédio para próstata. Aumenta em 45% a 49% a probabilidade de expulsão de cálculos maiores que 5 milímetros, porque os menores vão sair de qualquer jeito, né? Número necessário para tratar, 3,2 a 4. Eu, na minha próxima crise de pedra no rim, que eu espero não ter, eu vou usar de certeza uma doxazosina. Os estudos são pequenos, tá? Ainda tem que se avaliar melhor qual é que é o NNT, qual que é a melhor medicação, mas super interessante. Que mais? Você vai pedir para o paciente tentar coletar a pedra. Vocês vão ler na literatura sobre peneirinha, serve urinar dentro de um potinho de plástico. Porque daí você pega a pedra, você manda examinar se tem a característica, a composição da pedra. E não precisa fazer aquele monte de exames de coleta de urina de 24 horas para saber a causa. Que mais? Outra informação importante para lembrar é que durante a crise de litíase renal o paciente tem que fazer restrição hídrica. Isso muitas vezes é esquecido. Por quê? A cólica renal é a dor da dilatação do rim. Então, você não vai dar mais água para dilatar mais o rim. Você vai restringir líquido durante a crise. Passou a crise, dá-lhe água. Você tomar um gole também. Bom, depois você pode falar, se tiver tempo, o paciente já está sem dor, sobre dieta. E lembra que no primeiro slide 80% dos cálculos são de oxalato de cálcio. Então, assim, na dúvida, você não sabe de que é pedra, trata como se fosse oxalato. E faz o paciente evitar aquelas coisas abundantes em oxalato, como carambola, espinafre. Lembra o paciente a tomar bastante líquido, a evitar refrigerantes, a evitar proteína em excesso, a evitar sal em excesso. Quebra-pedra, eu trouxe para lembrar vocês, muito usado por aí. Existem estudos em animais corroborando eficácia, mas, atenção, ela tem alguns alcaloides pirrolizidínicos em baixa quantidade, é verdade. Por isso deve-se evitar o uso prolongado da quebra-pedra. Na literatura a gente vê que a recomendação empírica, absolutamente empírico, isso é de usar 3 semanas e suspender uma. Eu recomendo, se a pessoa está usando, usar umas 2 semanas e suspender 1 semana. E lembra, você está usando planta, você tem que saber
identificar. Ela é da família Filantácea, antiga Euforbiácea. Você não pode confundir ela com quebra-pedra rasteiro. Você vai usar quebra-pedra, você tem que conhecer essa planta. Bom, exames de imagem. Tem uma referência muito interessante de que o ultrassom, 95,8% ou mais das pessoas com ultrassom falso negativo expelem o cálculo urinário espontaneamente. Isso é uma evidência que permite a algumas pessoas fazer só o exame de ultrassom para avaliação de cálculo. Lembra, o ultrassom não vai enxergar ureter. Muito difícil um ultrassonografista ver uma pedrinha no meio das alças, não tem um meio atrás para enxergar. O ultrassom vê bem rim e bexiga. Se a pedra está aqui trancada no final do ureter, ele vai ver. O que eu normalmente faço? Eu complemento um estudo de ultrassom com raio-x. Raio-x não vai ver também pedras de ácido úrico puro. E lembra, assim, o raio-x tem aqueles detalhes. Tem que ser bem feito, o cara que vai interpretar tem que ser bom e tem que ter um tamanho mínimo para enxergar. Se você está pedindo um raio-x simples de abdômen para ver uma pedra, orienta o radiologista onde é que essa pedra provavelmente está. Provável à direita, à esquerda, dá alguma informação. Nos guidelines, quase todos vão direto para uma tomografia. Tem uma evidência, eu não achei um número para trazer para vocês, de que ultrassom mais raio-x provavelmente tem a mesma chance de enxergar a pedra do que uma tomografia. Tomografia é muito mais radiação. Eu prefiro deixar a tomografia para apenas em casos que a gente não consiga identificar com ultrassom e raio-x. Vamos falar um pouco de homens, sintomas específicos de homens, sintomas relacionados à próstata. Estão usando essa terminologia agora na literatura, inclusive no Brasil. Remeto vocês ao capítulo do Tratado de Medicina de Família, do Marcelo, de Curitiba, que é excelente. Esse capítulo é todo puxado dali. Aquele é um capítulo definitivo, muito bom. Mas estão usando esse termo que eu acho horrível, porque é em inglês. LUTS, Lower Urinary Tract Syndromes, que é um termo que engloba alteração de frequência, noctúria, jato fraco, disúria, urgência, dificuldade inicial jato e sensação de esvaziamento incompleto. Então, quando vocês toparem com esse termo por aí, vocês já sabem o que ele significa. Vamos falar de retenção urinária, causa muito comum nos idosos e de algumas sintomas muito comuns nos idosos e de algumas causas da retenção urinária. Primeira causa, inflamatória infecciosa. Costuma dar disúria, dor pélvica, dor para urinar, pode dar dor para evacuar, pode trazer sintomas de urgência. Causa mais comum, disparado, prostatite. Mas pode ser DST, principalmente em jovens, pode ser cistite. Tem um diagnóstico diferencial que pode ser complexo. Nesse caso, lembra, toque retal. Toque retal deixou de ser feito quando parou de se procurar câncer de próstata em homens assintomáticos, mas ele tem um papel muito importante. Todo médico tem que saber fazer um toque retal. Aí na prostatite você normalmente vai encontrar uma próstata inchada, uma prostatite mais aguda, quente, dolorosa, ajuda bastante no diagnóstico. Outras causas de retenção urinária são as obstrutivas, são talvez as mais comuns, que é a hiperplasia de próstata, encurtamento do jato, hesitação, urina entrecortada, um esforço para começar a urinar, uma sensação de micção incompleta, infecções de repetição. Olha só, ela pode também causar incontinência urinária. Interessante isso, né? A retenção urinária pode causar incontinência. Retém tanto que começa a transbordar. Então, causas. Pedra. Quando aparece alguém com uma pedra ali trancada na próstata, ou aquelas litíases da bexiga, lesão de uretra por trauma, pode ser um câncer, e aumento de próstata disparado, a causa mais comum. Outras causas para retenção urinária, farmacológica. Aí eu gostaria que vocês dessem uma lidinha aqui e ver, olha quanta causa tem, gente. Antihistamínico,
anticolinérgico, tricíclicos, tem os idosos que adoram usar tricíclicos, né? Anti-inflamatório, antiparkinsoniano, antipsicótico, a lista vai embora. Então, é muito comum, temos que estar atento. E as outras causas, né? Bexiga neurogênica, problemas neurológicos variados, trauma e até psicogênico. Dessas causas, nós vamos se ater um pouco, talvez, a mais comum, que é a hiperplasia prostática benigna. Olha só que legal essa referência do capítulo do Marcelo, que é maravilhoso. A evolução lenta dos sintomas, com ausência de hematúria, ausência de disúria, sem evidência de causas extraprostáticas para os sintomas, é geralmente suficiente para iniciar o tratamento. O paciente está com esses sintomas, não tem outras evidências de causa extraprostática, não tem hematúria, começa o tratamento. Não precisa se estressar procurando câncer. A chance de um câncer num paciente desses, um câncer de próstata, é a mesma de um paciente sem esses sintomas. Tratamentos para hiperplasia. Vamos olhar a medicação, talvez o paciente tenha uma hiperplasia que dê sintomas, mas ele tem alguns medicamentos que agravam isso. Os tratamentos de primeira linha são os bons e velhos alfa-bloqueadores, doxazosina. Tem a terazosina, tanzolosina. Nenhuma evidência mostrou que algum seja melhor que o outro. Eles começam a agir em 2 dias já do início do tratamento. Interessante que eles trabalham no sistema neurológico, né? Trabalham nos nervos. E tem os inibidores das 5-alfa-redutases. Esses diminuem a próstata em até 40%, mas eles podem demorar até 6 meses para dar uma resposta clínica. E olha, pode estar associado ao aumento da mortalidade de câncer por próstata. Não que eles causem câncer, mas que eles podem inibir alguns sintomas de câncer de próstata. E, para tranquilizar a gente, nossos idosos também, lembrar que somente 5% dos pacientes necessitarão de cirurgia. Tem as referências aí para vocês buscarem. Foi uma aula sucinta, espero que tenham gostado. Estamos aí para conversar alguma coisa mais a respeito. Então, já respondendo a pergunta de alguém que queria saber aonde que compra as fitas, o nome da empresa mudou. Eu acho que é Centerlab, mas não tenho certeza. São empresas que fornecem equipamentos para laboratórios. Normalmente eles vendem pela internet, um tubo com 100 fitas custa R$17, tem várias marcas. Tem a fita Fusquinha, a fita Gol e tem a fita Mercedes-Benz. Eu compro uma de média qualidade normalmente. Um caçador pediu para que tu repita o nome do autor do Tratado de Medicina da Família. Eu estava falando especificamente do capítulo de, se não me engano, sintomas masculinos, encurtamento de jato, do Marcelo de Curitiba. É um capítulo muito bom, é referência. Indaial perguntou, no caso de litíase, sem indicação intervencionista, são indicados fitoterápicos para auxiliar a eliminação? Eu indico o chá do quebra-pedra. Eu vou no quintal do meu centro de saúde, nós temos plantação, eu trago uma muda de quebra-pedra para a pessoa. Se ela conhecer bem a planta, disser que tem em casa, ela pode pegar. Se não, eu recomendo onde ela pode comprar a planta. E recomendo naquela maneira 1 ou 2 semanas, pausa de 1 semana. E conversa sobre a dose também. Vargem Bonita pergunta. Quando no exame parcial de urina as células epiteliais e leucócitos estiverem aumentadas e com ausência de bactérias, trata-se ou não? Isso é uma pergunta extremamente significativa e muito interessante. Obrigado pela pergunta. Porque assim, você não vai tratar um exame. Se o exame der infecção urinária e o paciente não sentir nada, à exceção de grávidas, você não vai tratar. Naquele exame de fita que eu mostrei nos slides, você não vai ter células epiteliais. Células epiteliais e leucócitos você vai ter no centrifugado. Isso só consegue no laboratório. Mas o pessoal de Vargem Bonita perguntou especificamente sobre células epiteliais. As células epiteliais são um indicativo de contaminação com conteúdo vaginal, que na mulher, em caso de mulheres,
que na mulher você pode evitar isso pedindo a ela que durante o exame abra bem os lábios vaginais com os dedos e faça a higiene apropriada antes e colete o jato médio. Presidente Castelo Branco pergunta: quando no exame parcial de urina apenas hematúria positiva sem sinomas, alguma conduta? Sim, eu fiquei em bastante dúvida se eu traria alguma coisa de hematúria ou não. Hematúria é bastante complexo, tem um diagnóstico diferencial bem grande. Hematúria pode ser só pedra, só hematúria a princípio não deve ser infecção, hematúria pode ser de pólipo vesical, hematúria pode ser renal, você vai normalmente encontrar cilindros hemáticos, hemácias dismórficas, isso indica que a hematúria é renal. Cilindros, as hemácias dismórficas quer dizer que a hemácia se amassou lá na passagem dos néfrons. E hematúria também pode ser câncer. Então, em caso de hematúria, é interessante e quase mandatório algum exame de imagem e prestar bastante atenção nisso, principalmente pacientes fumantes e com alguma idade. Mas existe um diagnóstico diferencial interminável, né? Atividade física pode dar hematúria, várias doenças sistêmicas também. Bom, pessoal, então eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, também do palestrante Dr. Marcos. Eu conto com a participação de vocês nas próximas webconferências e agora eu deixo a palavra para o Marcos para que ele se despeça de vocês. Obrigado, gente. Uma boa tarde. Espero que tenham gostado.